Bom dia, pessoal. Esperar todo mundo entrar. Bom dia a todos que estão chegando. Bom dia. Bom, para iniciar a nossa live de hoje, então vamos fazer a nossa oração. Pai nosso, que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal. Amém. Bom dia a todos. Bom dia, Luciana. Bom dia, Neidoca, tá sempre aqui com a gente. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Odete. Bom, pessoal, eu sou a Fernanda e eu faço as lives do Letra todas as terças, às 9 da manhã. Bom dia, Gi. Como vocês estão hoje? Bom, pessoal, a live de hoje é sobre Deus, né? E para fazer a live, eu utilizei esse livro aqui, que é um livro do Letra Espírita. E se por acaso vocês tiverem interesse em comprar, ele está disponível para compra no site do Letra Espírita, tá? Então chama Doutrina Espírita e Seus Segredos, da Evelyn Freire. Eu não sei se a hora que eu mostro para vocês fica invertida a imagem, né? Talvez. Mas então o nome é Doutrina Espírita Sem Segredos, da Evelyn Freire. Bom dia, Alessandra. Bom dia, Vanderlei. Bom, então, para a gente começar, vamos tentar falar o que é Deus, né? Segundo a definição que tem nos livros básicos do Espiritismo, que são o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, do Allan Kardec. Não é simples definir Deus, mas a gente vai tentar buscar uma compreensão mais abrangente da ideia de Deus. Então, apesar de ser difícil a gente entender o que é Deus, a gente tem condições de sentir dentro de nós Deus e intuir a sua existência, né? Na nossa mente e nos nossos corações, porque todos nós fomos criados por Ele e somos um pedacinho dele. Então, dentro de nós já existe uma intuição de que Deus realmente existe, né? Então, Deus é um dos conceitos mais antigos da Terra, porque desde muito antigamente todos os povos acreditavam, de alguma forma, numa existência de um Deus ou de vários deuses, né? De alguma força superior. Então, a antiga doutrina cristã, ela afirma que Deus se revelou aos antepassados do povo de Israel por meio das comunicações pessoais, que deram então uma noção verdadeira de Deus, mas incompleta, né? E depois, ao longo da história, o povo foi alcançando aos poucos uma ideia mais adequada sobre a natureza e os atributos de Deus. Então, os judeus, eles trouxeram, né, a ideia de um Deus único, Pai de todas as criaturas e providência de todos os seres. E a missão de Moisés foi, então, tornar acessível para toda a população as grandes lições, né, divinas. Então,
com o passar dos séculos, Deus foi deixando de ser um entre vários deuses, né? Porque antigamente acreditavam que existiam vários deuses. E depois veio a ideia do monoteísmo, que é o Deus único. E aos poucos, então, Deus também deixou de ser imprevisível, porque antigamente se acreditava num Deus que controlava a vida das pessoas, que provocava medo, que punia, né? Era uma visão mais de um Deus punitivo, um Deus. É contraditório falar um Deus mau, né? Mas um Deus vingativo, enfim. E também deixou de ser Deus de uma igreja só, uma única crença, né? Doutrinária e dogmática. Então, quanto mais primitivos a gente for, né? Quanto mais lá para trás a gente voltar na nossa história, mais nós associávamos Deus a coisas palpáveis, a coisas que a gente podia ver, sentir. Então, Deus era associado ao sol, ao trovão, à tempestade, esse tipo de coisa. E com o passar do tempo, que os homens foram progredindo espiritualmente, nós começamos a entender Deus como uma energia, algo infinito, algo mais difícil de definir, mas que não seja palpável, né? Então, o Livro dos Espíritos nos explica também que o homem ainda não pode, não consegue entender a natureza íntima de Deus. Eu vou espirrar. Desculpa, gente. Tá. Não é coronavírus. Bom dia a todos que estão chegando agora. Bom dia, Leninha. Bom dia, Luciene. Ai, passou. Então, vamos lá. Então, o homem ainda não pode compreender Deus, né, na sua totalidade, porque ainda falta um sentido próprio que somente os espíritos mais evoluídos, mais avançados e depurados conseguem compreender Deus na sua totalidade. E a parte mais importante da revelação de Jesus, quando ele esteve aqui entre nós, é uma visão completamente nova a respeito de Deus, né? Então, trazendo para a humanidade a ideia de um Deus soberanamente justo e bom, clemente, né? Bom, bondoso, cheio de mansidão e misericórdia, e um pai comum que estende sua proteção a todos os seus filhos e chama todos para si. Então, essa foi a lição que Jesus nos trouxe a respeito de Deus, né? Obrigada, Leninha. Bom dia, Fátima. Bom dia, Marcilene. Bom dia a todos que estão chegando. Bom, então, para o Espiritismo, Deus é o Criador do Universo. E o Espiritismo, então, é monoteísta, acredita num único Deus. Nós temos também que compreender que Deus não está limitado somente à Terra, que Deus é algo eterno, Ele cuida de todas as coisas, todos os seres vivos, todos os mundos, os planetas existentes, e dos espíritos encarnados ou desencarnados. Então, cuida de todo o universo, de todo o cosmo e mantém o universo organizado. E para a doutrina espírita, o universo é estruturado, as coisas não ocorrem ao acaso. Então, tudo tem um porquê, tudo tem uma causalidade. Ai, tá difícil aqui. Bom dia, Eri. Bom dia, Fátima. Então,
O Espiritismo nos traz essa ideia de que tudo tem uma causa e essa causa primária é Deus. Deus criou o universo e mantém o universo num padrão e organizado, né? E se nós formos pegar no Livro dos Espíritos, a pergunta que Kardec faz para os espíritos não é quem é Deus, e sim que é Deus, né? Não limitando Deus a uma figura humana ou de uma pessoa, né? Então a pergunta é que é Deus. Então, antigamente Deus tinha essa imagem de ser uma pessoa, né? Mas para o Espiritismo não é assim. Então, apesar de ainda não ser possível a gente conseguir definir Deus exatamente, né, uma definição completa, porque a gente ainda, nossa linguagem, inclusive, é insuficiente para definir Deus, nós conseguimos admitir que ele está acima da nossa inteligência. E quando Kardec questiona os espíritos sobre o que é Deus, né, então só para esclarecer um pouco mais, no Livro dos Espíritos a gente tem então perguntas e respostas, e o Kardec, na época que ele fez o Livro dos Espíritos, ele fez as mesmas perguntas em vários locais do mundo todo, para que ele pudesse ver se em todo o mundo os espíritos iam responder as mesmas coisas. E aí dessa forma ele conseguiu fazer o Livro dos Espíritos, né? E aí, quando ele pergunta que é Deus, a resposta é: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, nós entendemos que acima de todas as inteligências que existem no universo, está a inteligência de Deus, divina. E ele criou tudo que existe, o que é material e imaterial, e os espíritos encarnados e desencarnados. Muitas vezes no nosso relacionamento com Deus, nós acreditamos encontrá-lo nos templos religiosos. Então, quem é católico, por exemplo, acredita que Deus está na igreja. Ou você pode acreditar que indo ao centro espírita você vai de encontro a Deus, você vai encontrar ele lá, né? Mas na verdade, se Deus é um espírito, ele está em todos os lugares, né? Ele está em todas as coisas e em todos os lugares. Por isso, nós temos que ser verdadeiros diante dos ensinamentos divinos, no trabalho, em casa, com a família, com os amigos, em todos os lugares. E nós também não precisamos estar nos templos, né, na igreja, no terreiro, no centro, independente da religião da pessoa, porque Deus, ele está inclusive dentro de nós, porque nós somos uma centelha divina, nós somos um pedacinho dele, porque ele nos criou. Então, ir ao templo religioso pode ajudar a manter a nossa fé, a gente pode conseguir orar com mais fé, ou então nos concentrar melhor naquela oração, enfim. Mas não é necessário para encontrar Deus, porque Deus está em todos os lugares. Deixa eu tomar um chazinho. A Leninha está perguntando se é errado o politeísmo, que ainda existe em algumas culturas, que é acreditar em vários deuses, né? Não é errado, Leninha, porque cada um tem o direito de ter sua crença, né? O que acredita. Mas não é verdadeiro, né? A doutrina espírita nos ensina que Deus é único, só existe um único Deus. Mas errado não é. Acreditar em vários deuses não é errado. Errado é fazer coisa ruim, né? Ser uma má pessoa. Mas acreditar, cada um pode acreditar no que quiser, desde que seja uma boa pessoa,
né? A religião, as crenças não importam, né? A Kelly comenta que só em sentirmos felicidade e um amor imenso, nos sentimos preenchidos de Deus. É extraordinário. É verdade. A Fernanda também fala que Deus está dentro de nós. E a Leninha fala que para ela não importa como é Deus, importa que Ele a ama e cuida dela. Ah, muito bonita sua opinião, Leninha. E realmente é verdade, né? Não faz sentido a gente se preocupar em saber como é Deus exatamente, né? O que importa realmente é que Ele nos ama e cuida de nós. A Lucy também diz que Deus está em nossos corações. Perfeito. Bom dia, Janete. Bom, então, uma coisa importante que nós temos que comentar aqui é que Jesus não é Deus, né? Jesus não foi Deus encarnado. E em vários momentos Jesus deixou claro isso, que ele não era Deus, né? Então, como por exemplo, no momento final na terra de Jesus, ele fala: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então, em diversas falas de Jesus, ele comprova que ele não é Deus, ele foi enviado por Deus, né? A Leninha também comenta que algumas culturas dizem que é deusa, né? E não Deus, como um ente feminino. E aí também acho que entra no que você estava comentando, Leninha, que não importa, né? Porque, na verdade, para o espiritismo, por exemplo, espíritos não têm sexo, tanto que em determinado momento a gente reencarna sendo homem, e depois reencarna sendo mulher, e isso vai variando. Então, se nem os espíritos têm sexo, imagina Deus, né? O João também comenta que Deus está dentro de nós. Perfeito. Bom dia a todos que estão chegando. Então, após a vinda de Jesus, uma nova ideia de Deus foi revelada para nós, de que Deus é amor, né? E que ele faz as leis que regem a vida universal e que para cada ato tem uma consequência que vem naturalmente. Então, é o que o Espiritismo chama de lei de causa e efeito, que é uma das leis divinas, né? Então, as leis divinas devem ser seguidas, mas quando a gente transgride uma lei divina, nós sofremos as consequências. E não é Deus que castiga. Isso a gente comenta bastante aqui nas lives, né? Que não é Deus que nos castiga. A gente apenas é responsabilizado por uma de suas leis, pela lei de causa e efeito, que é colher o que a gente plantou, né? Inclusive, a gente sempre comenta aqui que muitas vezes nós mesmos, antes de reencarnar, pedimos para passar por certas dificuldades, certas expiações aqui na Terra, para a gente reparar nossas faltas e nossos erros, né? Deixa eu ver os comentários. Quase que eu derrubei o celular. A Marcilene fala que vê Deus nas maravilhas que Ele nos dá. Lindo o cantar dos pássaros, a natureza e fazer bem ao próximo. Deus é amor. Perfeito, Marcelene. Então, muita gente se questiona se quando morrer, quando desencarnar, vai ver Deus, né? Então, segundo a afirmação de João em sua epístola, ele fala que ninguém jamais viu a Deus, porque Deus é espírito e, como tal, não pode ser percebido pelos sentidos comuns e materiais. Não podemos ver Deus com os olhos do corpo. O que nós podemos entender dessa lição, né? De que Deus, para vermos Deus, somente espíritos muito evoluídos e muito avançados, né, que teriam essa possibilidade, inclusive, de entender Deus.
né, na sua totalidade. A gente ainda não tem as faculdades, os requisitos necessários para entender Deus e para enxergar Deus, né? Então, no livro dos Espíritos, é falado que falta um sentido para a gente conseguir compreender a natureza íntima de Deus. E apesar dele ser invisível aos nossos olhos, Deus não é desconhecido para nós, né? Ele se faz então evidente através da nossa compreensão das suas obras, que é o que a Marcilene estava falando aqui, né? Que no cantar dos pássaros, na natureza, né? Tudo isso. Então ele se faz presente e nós conseguimos entender a sua existência a partir dessas coisas, a partir das suas criações, né? Então, nós também podemos encontrar Deus bem no íntimo de nós, lá dentro de nós. Quando a gente fala com Ele com humildade, com sinceridade, com amor, através das nossas orações, né? E com o desejo de atender à vontade dele e não a nossa, ou seja, de seguir as leis divinas, de ter atitudes corretas, né? Bom dia, Patrícia. Bom dia, Francisco. A Leninha também tá fazendo um comentário que nasceu a filha da Ariane, que faz as lives aos domingos, é verdade. Inclusive, nesses primeiros domingos aí, eu e a Rafaela, a gente vai revezar as lives por conta disso, para substituir a Ari. E as lives vão ser aos domingos, às 9 da noite, tá? Então, continuando aqui, quanto mais nós desenvolvemos nosso conhecimento e sensibilidade espiritual, mais nós veremos a Deus, veremos entre aspas, né? No sentido de que a gente vai entender, perceber e sentir a sua presença divina em tudo que existe. E uma das frases de Jesus, né, foi: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Então, o sentido dessa frase é exatamente esse. E quanto mais nós seguirmos as lições divinas, seguirmos os passos de Jesus, agirmos corretamente, mais nós vamos nos aproximar de Deus e conseguir enxergar Deus. Nesse sentido, não de ver com os olhos, mas de enxergar no sentido de sentir em nosso coração, por estar próximos a Deus, né? Então, quais seriam as provas da existência de Deus? O Espiritismo nos fala que a prova da existência de Deus é simplesmente nós olharmos ao redor e vermos que muitas coisas estão aqui, foram criadas por algo, por alguém que não foi o homem, né? Então, como não há efeito sem causa, ou seja, tudo tem um porquê, tudo que não é obra do homem é obra de Deus. Então, os animais, as flores, as plantas, tudo que existe na Terra que não foi criado pelo homem foi criado por Deus. E isso já basta para ser uma prova da existência de Deus. Então, todos são exemplos de uma causa inicial que criou tudo, que é Deus, né? Bom dia, Ricardo, Lúcia e Maria, bom dia, sejam bem-vindos. Então, para nós compreendermos isso, nós precisamos aceitar que não existe nada ao acaso, feito a partir do nada, né? Então, desde o menorzinho inseto que tem até os mundos, os planetas existentes nesse espaço que a gente vive no universo, tudo comprova a existência de Deus, porque tudo funciona de uma forma organizada
e então se origina de uma inteligência divina e superior, que ultrapassa aí as nossas compreensões. Então, para acreditar em Deus, basta que nós olhemos as suas obras, as praias, os rios, os lagos, os animais, tudo isso. Então, duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa. É aceitar que o nada pode fazer alguma coisa. Então, é aceitar que as coisas podem ser criadas a partir do nada, né? E isso não faz muito sentido. Até porque a doutrina espírita nos ensina a ter uma fé raciocinada, pensar sobre as coisas, né? A Leninha fala que nós somos a prova de Deus, do universo, perfeito. O Wagner manda uma pergunta, vamos ver. Gostaria de perguntar umas dúvidas. Por que Jesus, sendo um espírito perfeito, sofreu tanto aqui na Terra? E por que muitos falam que Jesus morreu por nós e tirou o nosso pecado? De antemão, agradeço a sua atenção. Então, Wagner, Jesus, eu vou até pegar aqui para poder falar para você, quer ver? Então, assim, Jesus, ele não precisava ter reencarnado aqui na Terra. Por quê? Ele é um espírito muito evoluído, né? Muito, muito, muito mais evoluído que nós e foi o espírito mais evoluído que reencarnou aqui na Terra. Então, ele veio até nós com uma missão, ele foi um espírito missionário que reencarnou entre nós para trazer as lições divinas e para nos ajudar a evoluir, né? Deixa eu voltar aqui nessa pergunta para eu ver se eu estou respondendo ela. Então, você pergunta por que Jesus, sendo um espírito perfeito, sofreu tanto aqui na Terra. Então, ele, na verdade, ele não sofreu da forma que a gente entende o sofrimento, né? Por exemplo, quando ele foi crucificado, ele não sentia dor, porque ele era um espírito muito evoluído e ele não precisava passar por esse tipo de coisa mais, porque ele já passou pelas provas, pelas expiações que tinha que passar e ele não precisava mais sofrer. Então, ele não sofria de dor física, por exemplo, né? Ele já não sentia mais, porque ele é tão evoluído que ele tinha toda uma proteção e não sentia aquela dor física. O sofrimento maior que vinha de Jesus era dele ficar triste com o fato de o povo ainda ser tão primitivo, ainda não entender as leis de Deus, né? E por isso ele acabava sofrendo, mas ele veio para nos trazer uma evolução. Inclusive Jesus, quando a Terra foi criada, ele já era um espírito perfeito, né? Quando a Terra surgiu como um planeta, Jesus já era um espírito evoluído, inclusive participou da criação da Terra e ele hoje cuida do nosso planeta Terra, né? Ele é o responsável por cuidar do nosso planeta Terra. Então, ele é um espírito que veio trazer um exemplo de amor que nunca antes foi visto. E o Espiritismo também entende que o significado maior de Jesus é no exemplo de vida que ele deu. Então, mostrando um novo padrão de comportamento pela vivência no amor. Por isso que ele veio até nós. E quando você fala que muitas pessoas dizem que Jesus morreu por nós e tirou o nosso pecado, essa sua colocação, ela vem de outras religiões, né? O Espiritismo não fala isso. O Espiritismo defende que Jesus veio para nos ajudar a evoluir, para deixar as suas lições, para deixar as lições divinas, para deixar o exemplo que a gente pudesse seguir como um exemplo correto de vida, né? Viver pelo amor. Mas isso de falar que Jesus morreu para tirar nosso pecado é algo de outras religiões.
E aí eu não sei te explicar porque eu não entendo muito essas ideias de algumas outras religiões, né? Mas isso não é verdadeiro segundo o que a gente acredita da doutrina espírita, tá? Até porque, Wagner, se a gente for pensar através da fé raciocinada que o Espiritismo nos traz, sempre para a gente pensar se faz sentido, se tem uma lógica, né? Tudo que a gente acredita. Então, se Jesus tivesse vindo para tirar nosso pecado, isso não seria justo, porque a gente pode fazer qualquer coisa errada e aí Jesus vem e tira o nosso pecado, né? Isso não faz sentido. E também não faria sentido a gente continuar sofrendo aqui na Terra se nós não temos mais pecados, né? Espero ter conseguido esclarecer um pouquinho. A Patrícia fala que existem tantas maravilhas nessa Terra, como duvidar da existência de Deus? Pois é, Paty, eu também queria entender um pouquinho mais. Que existem pessoas que não acreditam na existência de Deus, como que para elas é explicado a existência de tudo isso aqui na Terra, né? Tem gente que acredita, por exemplo, na teoria do Big Bang, lá que teve uma explosão e tudo foi criado. Mas até para ter ocorrido essa explosão, precisa de uma causa, né? De algo maior que fez isso ocorrer. Porque senão a gente vai estar acreditando que isso aconteceu a partir do nada e isso não faz sentido, novamente, né? O Tico diz que foi evangélico por 15 anos, mas sempre achou que faltava algo, e foi no Espiritismo que todas as dúvidas foram esclarecidas. Fui até batizado nos dons de línguas. Essa última frase eu não entendi direito. Tico, se você puder reescrever, por favor. Mas realmente a doutrina espírita ela é muito esclarecedora por conta dessa fé raciocinada, realmente, né? Kardec tem uma frase que ele fala que fé inabalável é somente aquela que pode encontrar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Ou seja, para a gente ter uma fé que não se abala, nós temos que ter uma fé baseada na razão, que a gente pense e fale, realmente isso faz sentido, né? Bom dia, João Paulo. Isso mesmo, Tico, Jesus veio em uma missão. Então, ele veio como um modelo, né, para a gente se inspirar e caminhar em direção a ele, aos seus ensinamentos. Então, a sua vinda nesse mundo foi uma missão para transmitir a palavra de próprio Deus, né? Foi como um Messias divino. Até aqui no livrinho que eu tava falando para vocês, ele traz que, quer ver? Que segundo Allan Kardec, de todos os ensinamentos revelados por Jesus para a humanidade, ele destaca alguns, né, fazendo a síntese ali de todos os ensinamentos de Jesus. Então, Deus é único e é o Pai de todos, então todo mundo é igual perante Deus. A outra lição de Jesus foi amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e todo o seu espírito, e amar o próximo como a si mesmo. E essa é toda a lei e todos os profetas estão contidos nela, né? Então essa é a lei maior de todas, amar a Deus e amar o seu próximo. Tratar todos os homens da mesma forma que você gostaria de ser tratado. Amar seus inimigos e fazer o bem para as pessoas que te odeiam e orar por aqueles que te perseguem e te caluniam, né? Isso ainda é muito difícil a gente conseguir fazer, né? Mas foi uma das lições deixadas por Jesus.
Outra lição: aquele dentre vocês que não estiver errado, que atire a primeira pedra. Então, nesse sentido da lição, para a gente não julgar o próximo. Também a lição do perdão, de perdoar o seu irmão até 70 vezes 7. Reconciliar com o adversário. Não julgar, a fim de não ser julgado. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aqui a gente traz a explicação da reencarnação. O homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida pela de muitos. Porque aqui a gente não reencarnou de férias, né? Para ficar no bem bom. Não, a gente reencarnou para se melhorar. Então, para realmente servir, fazer a caridade. Não saiba a mão esquerda o que faz a mão direita, também foi outro dos ensinamentos, que nós fazermos o bem sem ficar falando para todo mundo, né? Fazer o bem de coração e não para mostrar para os outros, né? Então, não postar no Facebook, não falar no WhatsApp do bem que fez, né? Então, fora da caridade, não há condições de se alcançar o conhecimento maior de si mesmo e da vida. Então, essas foram algumas das maiores lições que Jesus nos deixou, né? Só para terminar e fechar a pergunta do Wagner. O João Paulo comenta de uma trilogia de livros e que ele tinha muitas dúvidas da religião, e da espiritualidade, e que tirou as suas dúvidas quando conheceu o espiritismo. E também lendo esses livros foi um casamento perfeito com os ensinamentos dos espíritos de luz. Os livros nos ajudam bastante, né, João, a entender as coisas, né? Eu gosto bastante, particularmente, de ler os livros espíritas, até mesmo os romances espíritas, porque trazem muitas lições, né? Muitos ensinamentos. E aproveitando para falar aqui também de que o Letra Espírita surgiu como um clube do livro. Então, todo mundo pode entrar lá no site do Letra Espírita e assinar mensalmente. Com uma mensalidade, você recebe os livros em casa, né? Também é muito interessante. Às vezes a gente fica falando aqui nas lives, fazendo nossos estudos, e vocês podem não saber o que é a essência do Letra Espírita, né? E a essência do Letra, tudo começou e surgiu como um clube do livro, que existe até hoje. Então, se alguém tiver interesse, procurem lá no site do Letra. A Leninha, fazer uma pergunta complexa, Leninha. Ela fala: quando você vai a um jantar e precisa sair um pouquinho, você deixa seu guardanapo dobrado, avisando que voltará. O lenço ou sudário de Jesus foi encontrado dobrado, que significa que ele voltará. Eu tenho dificuldade em acreditar que o espírito tão evoluído pode voltar a um mundo tão primário. Então, Leninha, não dá pra gente ter certeza, né? Se Jesus vai voltar ou não vai voltar. Mas, realmente, existem espíritos superiores que reencarnam aqui na Terra como missionários para nos ajudar. É o caso, por exemplo, do Chico Xavier, né? Alguns espíritos assim. Mas o mais evoluído que reencarnou até hoje aqui na Terra foi Jesus, realmente. E, poxa, não sei se ele vai voltar ou não, né? Na verdade, ele já nos deixou todos os ensinamentos necessários para a nossa evolução. A gente não precisaria dele vir de novo para ensinar tudo que ele já ensinou. A gente precisa começar a pôr em prática, né? O professor a gente já teve, agora precisa colocar em prática, né? Então não dá pra gente saber se o lenço ou o sudário dele que foi encontrado dobrado significa que ele voltaria, né? Não dá pra gente ter essa certeza, mas um espírito evoluído pode voltar no mundo primário
nesse sentido, né, de ser um missionário, tá bom? Francisco fala: bom dia, que nossos amigos espirituais possam estar vibrando para todos superarem essas provas e expiações. Amém, Francisco. Uhum. Bom, então, como funciona a justiça divina? Então, através dos séculos, como a gente estava falando lá no começo da live, né? Muito antigamente, Deus era apresentado para nós como um Deus sanguinário que fazia justiça através das calamidades, das desgraças da terra. E um Deus vingativo que pune com penas eternas, né? Que não perdoa e que deve ser temido, mais temido que amado, inclusive, né? Então, um Deus impiedoso que podia mandar os seus filhos ficarem no fogo do inferno pela eternidade, né? Mas com a vida de Jesus, nossa percepção de Deus foi evoluindo e então agora nós acreditamos num Deus de amor e de misericórdia, né? Então, a doutrina espírita traz a lei de causa e efeito, que foi o que a gente comentou, né? Que nossos sofrimentos aqui na Terra são fruto do que a gente mesmo plantou no nosso passado e que então a dor e o sofrimento, ou a doença, enfim, eles são fatores que são consequência dos nossos próprios atos, de quando a gente viola as leis divinas, né? Quando nós fazemos algo errado. Então, a gente vem com as dificuldades, com uma enfermidade, passando por provas e expiações para podermos progredir mais depressa. E a reencarnação é a prova da justiça de Deus. É uma demonstração da justiça dele, porque ela dá oportunidade para a gente ressarcir os nossos erros cometidos em existências anteriores. Então não existe essa ideia de sofrer para sempre, né? Porque Deus ele sempre nos dá uma nova chance, uma nova oportunidade de nos melhorar. Então não existe um céu e um inferno naquela concepção de que depois que nós desencarnarmos, Deus vai nos mandar ou para o céu ou para o inferno e para sempre, por toda a eternidade, a gente vai ficar em um ou em outro, né? Não existe isso. Então, a partir do nosso próprio esforço, da nossa própria luta, nossa reforma íntima, nós vamos conseguir evoluir e conquistar, então, uma vida melhor. E nos elevarmos, né? Desculpa, gente. Então, Deus, como nosso Pai, Ele quer o nosso melhor e sempre deixa aberta uma porta para que a gente se arrependa dos erros e possa, então, reparar. Porque, na verdade, seria muito injusto proibir ou tirar a felicidade eterna daquele que cometeu um erro, né? Inclusive, todos nós cometemos erros a todo momento, né? E a gente vai aprendendo com isso. Então, quando nós reencarnamos, nós trazemos toda uma história do nosso passado, de todas as nossas encarnações. E essa história traz alegrias ou dores para nós, dependendo do que a gente praticou no nosso passado. Então, nossos atos na vida, eles também podem nos trazer no futuro coisas boas ou coisas ruins, só depende de nós. Então, somente a reencarnação consegue nos explicar, por exemplo, por que que uma pessoa nasce rica, outra pobre, por que que uma pessoa nasce com uma deficiência e outra não, por que que uma pessoa desenvolve um câncer e outra não, né? A gente consegue então compreender que não existe injustiça. Na verdade, todos nós estamos aprendendo através da dor, das provas e das expiações,
o que nós precisamos aprender, né? Então, aqui na Terra não tem ninguém que não sofra nunca, que tenha uma vida maravilhosa. Não, não existe isso. Porque a Terra ainda é um planeta de provas e expiações, e nós reencarnamos aqui para evoluir e reparar nossos erros do passado. Então, o nosso objetivo é sempre ir em frente, nos tornar melhor, para que a gente possa evoluir junto com o nosso planeta, né? Acho que vocês já ouviram dizer que a Terra ela está passando por uma transição, saindo do mundo de provas e expiações e indo para um mundo de regeneração. O que isso significa? Significa que tudo evolui, toda a criação de Deus evolui. Nós, como espíritos, evoluímos e os planetas criados também evoluem. Então, a Terra, como um planeta, ela evolui. Então, ela tem que ir melhorando ao longo do tempo. Hoje é um planeta de provas e expiações, que significa que o mal ainda prevalece um pouco sobre o bem. E tá na hora da Terra passar a ser um planeta de regeneração, que é quando o bem começa a sobrepor o mal. E para que isso aconteça, as pessoas que reencarnam aqui, as pessoas não, né? Os espíritos que reencarnam aqui têm que ser melhores. Então, tem que ser espíritos que estão dispostos a se melhorar, né? Não é que tem que ser espírito puro, maravilhoso, anjo, não. Mas tem que ser pessoas, espíritos que estejam dispostos a se melhorar. Então, dessa forma, a Terra vai evoluir. E aqueles que não quiserem se melhorar, que persistirem no mal, em fazer coisas erradas, vão então passar a reencarnar em outros planetas menos evoluídos, porque chegou o momento da Terra ser um planeta mais evoluído. Então, o homem constrói o seu próprio futuro. Nós mesmos, a partir das nossas atitudes, vamos construir nosso futuro. Se eu for uma pessoa boa, eu vou conseguir, então, reencarnar aqui na Terra quando ela for um planeta melhor. E eu vou conseguir ter uma vida mais feliz, uma vida melhor, né? Então, todos os espíritos têm a tendência a serem perfeitos, porque em algum momento a gente vai ser perfeito e vai chegar ao nível de Jesus, por exemplo. E Deus nos dá todos os meios para conseguir isso, né? Então, a justiça divina permite que a gente faça a cada nova encarnação algo melhor, algo que nós não fizemos no passado. E também nos permite que sejamos felizes, né? Que nós possamos evoluir e sermos felizes. Bom dia, Rafael, seja bem-vindo. Deixa eu dar uma olhadinha que horas são. Faltam 10 minutinhos. Então, o caminho para a gente poder ter uma moral perfeita é conseguido depois da passagem do espírito por 3 situações, que é a lição que o espiritismo nos traz: o arrependimento, a expiação e a reparação. Ou seja, para a gente poder reparar um erro, nós temos que primeiro nos arrepender de verdade, né? O arrependimento verdadeiro. Depois, passar por aquela expiação. A expiação é a situação difícil, né? Então, por exemplo, uma mãe que abandonou seus filhos, por exemplo, em determinada encarnação. Na próxima encarnação, ela pode vir sem poder engravidar, por exemplo, para ela dar valor a isso, e aí ela adota uma criança e vai dar todo o seu amor para aquela criança. Então, essa seria a expiação dela, né? Uma situação difícil, ela não poder ter filho e acabar sofrendo com isso. E quando ela adota uma nova criança e dá todo o amor, é a reparação. Então, todo mundo, né, tem que se arrepender verdadeiramente do erro, expiar o erro, que é passar pela dificuldade, e reparar o erro, que é quando a gente vence aquela dificuldade da melhor forma. Então,
A reparação é fazer o bem para as pessoas que a gente tinha feito mal. Por exemplo, nesse caso da mãe, pode ser então que a criança que ela adotou seja o filho que ela abandonou na outra encarnação. E agora ela vai reparar o mal que fez, né? Então, vai demonstrar o reconhecimento dela de que fez o mal e agora quer fazer o bem. Deixa eu ler aqui os comentários. Bom dia, César. Um beijo pra Leninha. Eita, veio bastante comentário aqui. Vamos lá. Bom dia, Rafael. Você tá perguntando quem tem direito à reencarnação. Todos nós temos direito à reencarnação. A reencarnação, ela é uma oportunidade que Deus nos dá, né, a todos os seus filhos. Então, a todos os espíritos. Todos nós sempre reencarnamos, tá? O Tico comenta que Jesus veio trazer a fórmula e deixou para nós seguirmos os seus ensinamentos. Se colocarmos os seus ensinamentos em prática, o amor ao próximo como a si mesmo, aí é onde entra o perdão dos nossos pecados, com a evolução do ser humano, moral e espiritual. É nesse ponto que muitos falam que Jesus veio para perdoar nossos pecados. Falta de uma interpretação. Entendi, Tico. Obrigada pela sua explicação, porque a gente estava comentando, para quem chegou agora, né? Houve uma pergunta sobre isso. Por que que muitas pessoas falam que Jesus veio para perdoar nossos pecados? Então, o Tico deu aí essa explicação, porque na verdade o Espiritismo não fala isso, né? Isso é a explicação de outras religiões. Bom dia, Luciane. O Rafael pergunta até quantas reencarnações pode ter. Então, Rafael, quantas precisar? Infinitas, né? Na verdade. Não existe um limite de reencarnação, tá? A gente reencarna até atingir o nível de espíritos puros, tá? Eu recomendo para você ler o Livro dos Espíritos, do Allan Kardec, porque lá tem bastante pergunta e resposta e acho que vai tirar bastante dúvidas, tá bom? O Kleber pergunta quem pode receber espíritos ou ver espíritos. Bom dia. Então, Kleber, os médiums, né, podem ter esse contato maior com os espíritos. E o que são os médiums? São pessoas normais, como nós, mas que têm uma faculdade ali que eles conseguem, alguns, né, conseguem enxergar os espíritos, alguns conseguem escutar, alguns conseguem receber, como você tá falando aí, né? Então vai depender da faculdade daquele médium. Eu esqueci uma palavra melhor para poder explicar. Vai depender do tipo de mediunidade de cada um, entende? Alguns têm um tipo de mediunidade, outros têm outro tipo. A Marcilene fala que é mãe de 2 filhos biológicos e 2 adotivos. Ah, que legal! Que ela ama igualmente. Parece até que nasceram de mim. Que legal, Marcilene. Muito provavelmente isso já estava no seu plano reencarnatório, né? Antes de você reencarnar. E eles também. Vocês já tinham combinado isso. Então é muito legal, muito bonito também. Bom, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida mais, podem mandar aí perguntas. A gente tem 5 minutinhos finais aí. Então podem mandar mais alguma pergunta, se vocês quiserem. Enquanto isso, eu vou mostrar de novo o livro que eu usei para fazer o estudo de hoje, que chama Doutrina Espírita Sem Segredos, da Evelyn Freire. É esse livro aqui. Eu não sei se ele aparece para vocês com a imagem invertida, mas é então Doutrina Espírita Sem Segredos, da Evelyn Freire. E ele tá à venda no site do Letra Espírita, se vocês tiverem interesse. Aqui
ele também tira bastante dúvidas. Então, por exemplo, ele fala da origem do espiritismo em relação a outras religiões, das obras fundamentais, né, que são as obras do Allan Kardec, sobre Deus e justiça divina, que é o que a gente estava falando hoje, sobre os espíritos, então o que é espírito, como nascem os espíritos, se os espíritos foram criados todos ao mesmo tempo e outras dúvidas, e fala sobre desencarnação. Então tem bastante coisinha legal aqui. Eu vou usando nas lives pra gente falar. Bom, o Kleber fala que às vezes ele escuta espíritos e às vezes vê. Então você tem algum tipo de mediunidade, Kleber. E você pode, não sei se você frequenta algum centro espírita, você pode conversar lá com o dirigente, enfim, sobre isso, porque ele pode te encaminhar para algum estudo que te ajude, porque quando você tem uma mediunidade assim, é importante você entender, né? A gente às vezes fica com medo de ouvir, de ver, mas a gente só tem medo do que a gente não entende. Então, seria bom você fazer um estudo, estudar sobre isso para entender melhor por que isso acontece e até de repente desenvolver algum trabalho junto do centro de caridade, né? Por exemplo, existem os trabalhos de desobsessão nos centros espíritas que usam a ajuda de médiums, como você, por exemplo, consegue ver, consegue escutar, e ajudar então os espíritos que já desencarnaram e que estão precisando de alguma ajuda, ou porque não sabem porque morreram, não sabem que morreram ainda, ajuda para ter desobsessão mesmo. Então você pode muito usar a mediunidade para fazer um trabalho de caridade, isso é muito legal também. A Marcelene fala que quando eu falo que só tem mais um tempinho, nos deixa saudades. Ah, que linda! Tão bom ter esse espaço com você. Eu que agradeço, Marcelene. Eu que acho maravilhoso ter o espaço com vocês. E eu gosto que vocês participam porque eu não gosto de ficar falando sozinha. Então eu acho legal quando vocês participam, a gente conversa e aprende bastante juntos, né? Às vezes também vocês falam alguma coisa que eu não conheço, e aí eu tenho que estudar para depois trazer a resposta, para entender melhor. Então me ajuda bastante também. Eu que sou muito grata a vocês estarem aqui. Bom, pessoal, então eu vou encerrar a live de hoje, que já deu nosso horário. Então, lembrando que todas as terças, às 9 da manhã, eu faço as lives. A Rafaela faz às segundas-feiras. E a Ariane faz aos domingos, mas como ela acabou de ter um bebê, eu e a Rafaela vamos nos revezar aos domingos, então. Domingo que vem serei eu vou falar sobre autismo, porque o mês de abril é o mês do autismo, né? Do transtorno do espectro autista. Então, domingo que vem, às 9 da noite, eu vou estar aqui para falar do autismo, tá bom? Então, um beijo a todos e vamos então agradecer aos espíritos superiores e aos espíritos que nos ajudam e nos inspiram aqui para os ensinamentos da live dos estudos que nós fazemos. Uma ótima semana a todos. Kleber, espero ter ajudado você. Acompanha nossos trabalhos aqui também, você vai tirar bastante dúvida, né? Também tem o blog do Letra Espírita, que tem artigos sobre tudo quanto é assunto que você quiser saber lá, tirar dúvida, vai ter algum artigo, com certeza, tirando sua dúvida, tá bom? Então, um beijo para todo mundo. Obrigada por estarem aqui e que vocês possam ter uma ótima semana. Tchau!